Olá pessoal, é um enorme prazer mais uma vez, mais uma oportunidade de estar junto com vocês, falando da palavra, procurando ser uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. E nós temos uma pergunta hoje que é muito falado, que é muito debatido em todos os meios, em todas as igrejas aí cristãs, que é aquele velho tema: se cristão pode ter tatuagem? Essa pergunta foi feita pelo David William. Cristão pode ter tatuagem, pode fazer uma tatuagem no seu corpo? A pastora Donizete vai responder. Para entendermos, então, né, essa questão da tatuagem, que também é uma questão bem comentada, bastante polêmica, nós temos que ler o que está escrito em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, que nos diz assim, ó: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Veja só, na Bíblia, King James, que é uma outra versão, né? Quando diz não fareis marca nenhuma sobre vós, usa a palavra tatuagem. Não fazeis nenhuma tatuagem sobre vós, eu sou o Senhor. Então, o que nós podemos entender, na verdade, é o seguinte: para nós primeiro entendermos bem se podemos ou não, vamos ver um pouquinho a respeito da origem da tatuagem. Por quê? Como que surgiu? Por que que o povo pegou o costume de desenhar na pele? Antes de Cristo, já há muitos anos antes de Jesus vir a este mundo, se tem relatos de pessoas que já faziam isso. Faziam marcas, faziam desenhos no corpo. É claro que não com a modernidade de hoje, né? Mas eles usavam lá alguma ferramenta, alguma coisa para marcar o corpo. E essas tatuagens, então, geralmente mulheres egípcias, elas eram tatuadas e eram as mulheres que dançavam nos funerais egípcios. E elas tinham a mesma tatuagem no corpo que tinham as múmias femininas. As tatuagens também, inicialmente, elas não eram admitidas pelos romanos. Os romanos não faziam tatuagem. Depois eles começaram a ver outros povos, né, povos pagãos que faziam, marcavam o corpo. E os soldados, então, os soldados romanos, começaram a se marcar também. Cada um fazia um desenho no corpo e ficava aquilo como que uma marca registrada da pessoa, do próprio soldado, né? Guerreiros bretões faziam isso. Durante as cruzadas, nos séculos, entre o século XI e o século XII, os guerreiros que eles estavam, os soldados que iam, né, para a guerra, nas cruzadas, e eram os soldados que defendiam Jerusalém, eles recebiam também um desenho na pele em formato de cruz. E esse soldado, se chegasse a morrer, quando fosse observado que ele tinha esse desenho na pele, ele receberia um funeral cristão. Então, podemos observar que em vários povos, em vários relatos de várias civilizações que faziam isso. Eles marcavam a pele. Antes, então, de o costume romano ficar maior, eles marcavam apenas os criminosos e os condenados. Então, veja só, a história sobre a tatuagem, ela não é muito maravilhosa, ela não é muito boa, né? Tanto que no Havaí, quando eles estavam de luto, eles marcavam 3 pontos na língua para mostrar que estavam de luto. Para mostrar que estavam, então, sofrendo, marcavam a própria língua. Em Bornéu, eles tatuavam um olho na mão da pessoa morta e diziam que aquele olho desenhado, tatuado na mão da pessoa, iria servir de guia espiritual para conduzir aquela pessoa para outra vida. Então, nós podemos observar que o contexto
que nos fala de tatuagem não são boas notícias, são geralmente ligadas a cultos pagãos. E principalmente no Japão, hoje a tatuagem é muito difundida, né? O Japão é um país que usa muito a tatuagem. E aí então eu te pergunto, alguma dessas situações que eu te falei aqui transmite uma boa mensagem? É marcar por causa de mortos, tanto que a palavra do Senhor nos diz ali, ó, Deus falando, porque Deus sabe todas as coisas. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. Então, Deus já sabia desse costume aqui dos povos, né? Que eles feriam a carne, faziam desenhos para mostrar que estavam de luto. Ou hoje em dia mesmo, quando as pessoas tatuam o nome de pai, de mãe, de filho que morreu, para ficar como uma homenagem. Mas Deus está dizendo, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então Deus já nos orientou quanto a isso. Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, nos fala que o Senhor Jesus tem uma tatuagem, né? Porque está escrito sobre a sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas na realidade não é bem assim. Quando a gente vai para o texto original grego da palavra do Senhor, a gente observa que essa frase está escrito sobre a veste de Jesus que está sobre a coxa dele. Então não significa que Jesus tenha escrito na coxa essa frase. Mas mesmo que você diga, você não pode me provar isso, então eu acredito que Jesus tem essa frase escrita na coxa. Tudo bem, se você pensar assim, você tem a tua opinião, você é livre para pensar assim. Mas, na realidade, nós temos que observar outra coisa. Enquanto o Senhor Jesus estava na sua forma humana, aqui nesta terra, ele cumpriu toda a lei judaica. Porque ele não deixou nenhum mandamento, ele não deixou nenhuma lei sem ele cumprir. Então, se a palavra de Deus, a lei de Deus proibia de fazer qualquer marca na carne, é lógico que Jesus não marcou. Jesus não fez essa tatuagem enquanto estava aqui, se é que ele tem essa tatuagem. Mas que no original do grego a gente observa que a frase está escrita na roupa que Jesus tem sobre a coxa dele. Mas, se você acredita que é diretamente na coxa, porque na tua Bíblia está falando isso, então você pode dizer, eu posso fazer tatuagem. Você pode, o corpo é teu, mas você tem que observar se isso vai te trazer alguma vantagem. Porque hoje em dia, até numa entrevista de emprego, quantas são as pessoas que são desclassificadas em uma entrevista de emprego porque tinham uma tatuagem? Então, isso vai te trazer algum benefício quando você estiver mais velho. Vai ficar bonita essa tatuagem no teu corpo, já envelhecido, enrugado? Então, veja só, você pode fazer tatuagem, isso é entre você e Deus. Eu não aconselho, mas se você acha que você vai estar fazendo isso para a glória de Deus, faça. Mas será que é para a glória de Deus ou é para alimentar o teu ego? Né? Então, porque em 1 Coríntios 6:20 nos diz que tudo que nós fizermos tem que ser para glorificar o nome de Deus. E essa tatuagem vai glorificar o nome de Deus ou vai envergonhar, causando escândalos nos outros? Então, é uma coisa muito difícil de dizer faça ou não faça. Eu não aconselho. Mas, se você desejar fazer, ore antes, pergunte ao Senhor e veja o que ele te responde. Tá aí a resposta, gente. É um tema bem polêmico, principalmente entre os jovens, né? Mas ore, busque em Deus, peça para ele discernimento. E se você já fez hoje, se arrependeu, o Senhor te aceita da mesma maneira, isso indiferente, não é? Não há pecado que o sangue de Jesus não nos cubra, não nos perdoe. E eu também não estou dizendo que isso é pecado. É bem polêmico e bem complicado esse assunto, né? Mas talvez você está se sentindo mal por isso. Indiferente, isso não afeta nada a nossa vida com Deus. Amém? Convido você, escreva Estrela de Davi, clique aqui, se inscreva no nosso canal, assista os outros vídeos. Obrigado por você participar
Deus te abençoe.